Então, bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Esdras, capítulo 2. Meus irmãos, aula passada, então, eu estava comentando sobre Esdras, a primeira aula, essa segunda aula desse capítulo 2, e ali nós vimos que nossos irmãos do passado, os israelitas, estavam voltando para o reino de Judá depois de 70 anos na Babilônia. Tá? E Esdras, então, faz uma lista daqueles que estavam saindo da Babilônia e voltando para Judá e para Jerusalém. Então, nós podemos observar ali no capítulo 2, então, no versículo 1, Esdras vai falar sobre esta volta. No versículo 2, ele está falando sobre os principais das tribos que estavam voltando, 12. No caso aqui, ele lista o número de 11. E do versículo 3 ao versículo 20, ele lista famílias, lista clãs que estavam retornando do exílio. Eu não vou recapitular todos os detalhes sobre essa volta e sobre essas listas. E depois do versículo onde fala ali em Belém, versículo 21 ao versículo 35, ele lista pessoas que não tinham a sua descendência comprovada, né? Que não tinham o pertencimento a um clã comprovado, mas que sabiam que pertenciam a alguma cidade, eram naturais de alguma cidade. Então, Esdras faz uma lista das pessoas que iriam para aquelas cidades, do versículo 21 a 35. Então, agora nós chegamos aqui no versículo 36, onde Esdras vai listar os sacerdotes, tá? Os sacerdotes. Então, do versículo 36 ao 39. Então, vou ler esses versículos e, conforme nós formos caminhando aqui na exposição, nós vamos lendo mais, tá? Então, aqui, versículo 36. Os sacerdotes, 2 pontos. Os filhos de Jedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Veja, aqui então, dos versículos 36 a 39, Esdras lista os sacerdotes que estavam voltando para Judá. E esses sacerdotes, então, tinham sua linhagem definida, suas linhagens familiares definidas. Então, você vê ali os filhos de Jedaías, os filhos de Imer, são linhagens comprovadas de sacerdotes, tá? Então, por que esses sacerdotes voltavam? Eles voltavam para servirem para aquele povo como mestres da lei, como eu coloquei ali no slide, mestres da lei e como líderes na adoração a Deus. Segundo a lista de Esdras, cerca de 10% dos judeus que retornaram do exílio eram sacerdotes. Então, você tinha nesse conjunto aí de 42 mil pessoas voltando para Judá, 10% desses 42 mil eram sacerdotes. Tá? Isso vai demonstrar, então, o quê? A importância social que esses sacerdotes iriam adquirir. E por que eles eram tão importantes? Então, nós podemos explicar. Vamos pensar assim vamos imaginar assim uma árvore muito grande, frondosa, uma árvore muito bonita. E vamos imaginar que esta árvore era Israel no tempo de Salomão. Tá? Salomão, o reino mais rico de sua época.
uma árvore enorme. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu no norte Israel e no sul Judá. 10 tribos e 2 tribos. Elas se dividiram depois de Salomão. Mas ainda viveram tempos de glória, tempos de muita riqueza, tempos de muita, digamos assim, muita ostentação. Era muito, muito forte esses reinos. Mas Deus feriu essas nações. Primeiramente, os assírios invadiram o reino do norte e levaram aquele povo cativo. E aquele povo que foi cativo, esse povo do reino de Israel, essas 10 tribos, elas nunca voltaram a se restabelecer nessa terra. Tá? Os poucos que sobraram daquela terra, naquela terra que eram judeus, os poucos que sobraram, eles se misturaram com os povos que estavam ali habitando junto a deles, que os assírios trouxeram para aquelas terras, povos diferentes, e deu origem então aos samaritanos, um povo diferente dos judeus. Tá? E nós vamos ver aqui, na sequência de Esdras, estes samaritanos vão aparecer aqui nos próximos capítulos. Veja, meus irmãos, agora, se a gente for, isso os assírios primeiro, povo samaritano. Depois, os babilônios invadiram Judá e levaram cativos aquele povo de Judá e de Jerusalém. Depois, Babilônia destruiu Jerusalém. E aquele povo estava no exílio e agora estava retornando. Então, meus irmãos, daquela árvore frondosa, Deus retirou um galho e estava replantando naquela terra de Judá. Certo? Como se a gente fosse imaginar uma árvore que fora destruída pela vontade de Deus, e agora Deus estava replantando um pequeno galho. Eram apenas 42.000 pessoas que estavam reconstituindo aquela sociedade. E por que isso? Como nós vimos na aula passada, por quê? Porque o Messias, Jesus Cristo, teria que nascer no povo judeu. Viria da linhagem de Davi, do povo judeu. Então aquela sociedade, ela precisaria ser reconstituída. Ela não poderia simplesmente acabar. E veja, quando os persas, eles tomam a Babilônia e permitem que os judeus voltassem, esses 42.000 voltassem, a Babilônia não fora tomada de uma forma, digamos assim, militar, como se fosse assim destruída. Ela caiu simplesmente rendida. Não houve uma batalha para tomar a Babilônia. Se houvesse uma batalha, talvez os judeus fossem mortos, fossem os judeus que ali habitavam, esses 42.000. Mas não, coube a Deus preservar esse povo. E esse povo estava voltando, esse pequeno galho. E quem seria, meus irmãos, o substrato, o alimento deste galho? Qual seria, então, a terra, certo? Aquela terra preparada para fazer com que esse galho renascesse? Seriam, então, os sacerdotes. Os sacerdotes que teriam a sua importância de alimentar esse povo com a lei de Deus, que é a identidade do judeu. Quem é o judeu sem a lei de Deus? Quem é o judeu sem a lei de Moisés, que Moisés deu ao povo? Quem seria esse judeu? Não seria mais ninguém. Então, esses sacerdotes, por isso que esses sacerdotes eram tão importantes.
e eles eram 10% desse povo que estava voltando. Tá? Nós hoje, na nossa sociedade, nós não temos 10% de pastores. Né? Na sociedade não há 10% de pastores presbiterianos. Qual será a porcentagem de pastores reformados na sociedade brasileira? Então, você vê que a nossa sociedade, se o número de pastores reformados, pastores presbiterianos e outros tantos que pregam a palavra de Deus, que são fiéis na pregação da palavra de Deus, são tão reduzidos, é porque nós temos um povo que não clama pela palavra de Deus, que não, digamos assim, que não está sedento por essa palavra. Exatamente. A Ana Carlota está, por isso que ela está aqui. Mas se nós tivermos 200 milhões de brasileiros sedentos pela palavra de Deus, nós teríamos muito mais pastores. 20 milhões de pastores pregando a palavra para esse povo, estudando a palavra, falando da palavra. Só que o problema, meus irmãos, é que nós vemos na Bíblia, vemos na palavra de Deus, que logo esses sacerdotes aqui, eles não vão cumprir muito bem. Já estou dando spoiler aqui do Esdras nos futuros capítulos, mas eles vão falhar. Ou seja, meus irmãos, não havia nada de especial nesses 42 mil pessoas que estavam voltando para Israel. Eles não estavam voltando porque eles eram pessoas assim maravilhosas, excelentes. Não, eles estavam voltando pela graça de Deus. E eles vão se mostrar tão pecadores e tão omissos e tão carentes assim de santidade, como foram os seus antepassados, que foram destruídos. Certo? Eles não eram mais bonitos, mais santos do que aqueles que caíram sobre os assírios, que foram mortos pela Babilônia. Não, eles não eram melhores. E vocês vão ver aqui na sequência do livro os problemas que esses sacerdotes, e Malaquias também, que é praticamente contemporâneo a Esdras, é um pouco depois. A gente já estudou aqui toda a crítica que Malaquias fazia aos sacerdotes. Tá? Malaquias não é, digamos assim, séculos depois, não é anos depois aqui. É pouco tempo depois. Tá? Vamos lá então. Então, estes eram os sacerdotes. Tá? Só que o templo que seria reconstruído, ele precisava dos sacerdotes que faziam sacrifícios, que ministravam a lei para os judeus, que eram senhores da lei, que iam ministrar a palavra de Deus, mas havia um outro grupo que cuidava desse serviço, que auxiliava diretamente esses sacerdotes. Tá? E aqui são os levitas, que faziam este auxílio. Tá? Então, do versículo 40 a 42, Esdras vai listar, então, os levitas. Então, vamos ler ali do versículo 40 a 42. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos dos porteiros, 2 pontos. Os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Meus irmãos, esses levitas, eles tinham que ter algum conhecimento especializado para auxiliar os sacerdotes. Ou seja, para auxiliar nos sacrifícios, eles tinham que conhecer a lei. Não era qualquer um que
que poderia auxiliar nesses sacrifícios. Além disso, um porteiro de um templo de Jerusalém, ele tinha que cuidar das pessoas que estavam entrando. Havia pessoas que não podiam adentrar o templo, e ele teria que barrar. Para isso, ele tinha que ter conhecimento da lei, certo? Provavelmente, se chegasse alguém lá... Eu acredito que aleijados não poderiam adentrar o templo. Se a pessoa era aleijada, então... Mas ele tinha que ter... Não é simplesmente qualquer pessoa, qualquer porteiro. Era um porteiro que tinha conhecimento da lei. Um cantor tinha que ter, além do conhecimento do instrumento, ele tinha que ter o conhecimento dos salmos, ele tinha que conhecer as músicas, as canções. Não podia cantar qualquer música no templo, né? Então, esses levitas eram pessoas especializadas. Agora, chama a atenção aqui que esses levitas, eles eram um número muito pequeno, em comparação ao, por exemplo, aquilo que havia no templo de Salomão. Era pequeno esses levitas. Eles não foram muito. Nós vamos ver depois, quando Esdras volta, que Esdras vai levar algum tempo para retornar para Judá. Esdras faz um esforço especial para chamar levitas. Certo? Parece aquele Wilson lá nos estimulando para participar da UPH. Vamos, meus irmãos. Né? A Neia chamando as mulheres para participar da SAF. O Esdras também está preocupado em chamar pessoas para servirem no templo. Tá? Para servirem. Esse chamado, havia poucas pessoas, haviam poucos levitas, isso chama a atenção, tá? Depois, meus irmãos, nós vamos ter do verso 43 a 54, os servidores do templo, tá? Então, veja, primeiro Esdras lista pessoas leigas, pessoas civis, os chefes de tribo, os patriarcas dos clãs, as pessoas civis que vão para as cidades. Depois ele lista os sacerdotes, os religiosos, os sacerdotes, os levitas, agora os servidores do templo. Vamos ler aqui os servidores do templo, tá? Olha lá, verso 43. Os servidores do templo, 2 pontos. Os filhos de Zia, os filhos de Hassufá, os filhos de Taboote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Saniai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Negota, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufã, os filhos de Ahur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa. Bem, estes eram os servidores. Aqui não está contado, que depois ele vai contar com os servos de Salomão, mas não são muitos também, tá? São poucos. São muitas famílias aqui que são listadas, mas são famílias provavelmente muito pequenas, tá? Não são muitas pessoas, não são muitos servos. Há bem mais sacerdotes do que servidores no templo. E quem...
Parece que é um lugar, realmente. Os filhos de Meunice, talvez eles perderam o patriarca, o líder, o cabeça, só que tem a descendência, eles sabem que eles eram daquele lugar, que era uma cidade, um local de levitas, de levitas não, de servidores, mas provavelmente sim, se perdeu, o patriarca. Agora, meus irmãos, quem eram os servidores do templo? Então, vamos imaginar o seguinte, que esses servidores, há alguém aqui para limpar o templo, né? Precisa ir limpar o templo, precisa alguém limpar o banheiro, precisa um guarda. Então, eram pessoas que não faziam o trabalho especializado dos sacrifícios, aquele trabalho especializado mais religioso, mas que teriam que fazer reparos no templo, certo? Cuidar, pintar, fazer reparos. Então, esses eram servidores do templo. Tá? Meus irmãos, agora passando aqui para os filhos dos servos de Salomão, do versículo, está errado aqui, não é 40 a 42, é de 55 a 58, tá? Então vamos ler ali. Os filhos dos servos de Salomão, 2 pontos. Os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gedel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim e os filhos de Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Veja, esses dois estratos sociais aí, os servidores do templo e os servidores de Salomão, não são muitos, 392, tá? Então, daqueles 42 mil que estão retornando, 392 são ou servidores do templo, ou servidores do Salomão. Mas quem são esses servidores do Salomão? Então, na minha pesquisa, para entender um pouco melhor quem eram esses servidores de Salomão, eu vi um comentarista dizer que muitos desses nomes, quase a maioria desses nomes dos servos de Salomão, não eram nomes israelitas, não eram nomes judeus, eram nomes estrangeiros. Então, aqui eu falo, são listados nomes que, em sua maioria, não são judeus. Então, o que eles são? Eles são da linhagem dos servidores da época de Salomão. Então, e muitos tinham ascendência de povos que ele conquistou ou pessoas que ele contratou. Se a gente for lembrar do templo de Salomão, que a gente já leu na Bíblia, digamos assim, todos os detalhes que envolvia aquele templo, o trabalho na madeira, as esculturas lá que eram, não esculturas, as formas que eram desenhadas. Então, todos os detalhes que eram feitos precisava de alguém ultra especializado em marcenaria, em construção, tudo mais. Então, certamente, Salomão contratou pessoas, e essas pessoas ficaram morando em Jerusalém e foram levadas cativas para a Babilônia, e agora alguns dos seus filhos estavam voltando. Meus irmãos, era costume do passado, e ainda hoje nós encontramos isso, de que profissões, isso mais no passado, profissões eram passadas de pai para filho. Então, se o pai era marceneiro, não havia uma escola técnica de marcenaria, né? Como é que alguém sabia de marcenaria? Porque o pai era marceneiro e ensinava o filho. E algumas técnicas deviam ser assim valiosas. Não, que era aquele marceneiro que faz aquele traço na madeira, que faz a madeira dobrar assim e faz assim bonito. Quem sabe isso? Só aquele cara. Então aquele cara vale bastante o serviço dele. Ele vai ensinar para qualquer um? Não, ele ensinava para o seu filho. Certo? Então,
esse pessoal aqui, os servos de Salomão, deveriam ser pessoas especializadas na construção civil, no serviço civil, certo? E eles tinham um templo para reconstruir, eles tinham cidades para reconstruir, eles tinham casas para reconstruir. Certamente, esse pessoal aqui ia ter bastante trabalho, bastante demanda para realizar, tá? E eles não eram muitos, tá? Eles foram contados em 392, tá? Tudo bem até aí? Vamos continuar então, tá? Agora Esdras, então vamos relembrar a nossa caravana. Nossa caravana está passando. Passaram os sacerdotes agora, passaram os levitas, os servidores do templo, os servidores de Salomão, né, com suas ferramentas, né, para construção. Agora está passando aqui pessoas civis que não tinham comprovação de ascendência. Pessoas que Deus colocou no coração para voltarem para Jerusalém, mas que não tinham mais como provar de onde elas eram, de filhos de quem. Então você vê ali que a sociedade, ela estava, digamos assim, sofrendo com casamentos mistos, divórcios, filhos que não conheciam os pais, certo? Como na nossa sociedade hoje há muitos, certo? Hoje, na nossa sociedade, às vezes é difícil, assim, você saber assim, quem que é seu avô, seu bisavô, né? Certo? 2 gerações já fica, assim, extremamente complicado. Quem eram? Tá? E, muitas vezes, o pai, não se sabe quem é o pai da criança, certo? E aqui são essas pessoas. Então, no versículo 59, no verso 59, Esdras vai listar. Ali eu errei, ele está de 59 a... Opa, não. 59 Não é 59, mas não é até 20, né? Mas tá. Tá, errei ali, depois a gente corrige. Vamos lá. 59. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Ersá, Querubé, Adá e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. É só o 59 só. Tá bem? Aqui não. 2 pontos. Desculpa. 2 pontos. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necodá, 652. Então, estes 652 não comprovaram, não tinham comprovação da sua ascendência. Aqui, vamos passar aqui para agora. Agora, sacerdotes. Vejam, chegou lá um pessoal dizendo, eu sou sacerdote, tá, mas cadê teu documento? Não tenho, perdi, não sei. Meu nome é tal, vamos ver aqui na linhagem lá de Arão, vamos ver aqui, olha, não tem nada aqui, não tem, teu nome não aparece, tá bem? Não, mas eu sou sacerdote, minha mãe me falou que o meu pai era sacerdote de Israel, não sei o que mais. Aí eles foram contados, sacerdotes sem comprovação de ascendência, tá? Então, olha lá, também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barsalai, que se casaram com uma das filhas de Barsalai, o Geleaíta, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Então,
olha, nós não achamos o registro, você foi considerado imundo para o sacerdócio, você não pode ser sacerdote. Eles devem ter ficado um tanto quanto indignados, nós vamos ver aqui. Mas é o seguinte, olha, Esdras registra ali, ó. Vamos observar esse verso 61. Também dos filhos dos sacerdotes, 2 pontos. Os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barsalai, que se casara com uma das filhas de Barsilai, o Gileadita. Isso aqui era uma tribo de Israel que foi chamado do nome dele. Ou seja, este cidadão aqui, que quer ser sacerdote, ele era chamado pelo nome do sogro. Nós estamos numa sociedade patriarcal, numa sociedade onde a linhagem é contada pelo nome do pai, certo? O natural é que a pessoa, ao se casar, a esposa venha se juntar à família do homem, certo? Mas esse cidadão aqui, que quer ser sacerdote, ele é conhecido pelo nome do sogro. Então tem algum problema aí, certo? Tá? Veja, certo? Aqui não tem uma explicação exata. Olha, ele foi chamado do nome do sogro, mas você percebe que tem um problema. Como é que alguém que é chamado pelo nome do sogro quer ser sacerdote, sendo uma sociedade patriarcal? Perceberam essa contradição? Tudo bem. Então é o seguinte, esse pessoal deve ter ficado assim, um tanto quanto nervoso ali. Poxa, eu não vou ser sacerdote? Como assim? Meu pai era sacerdote, eu venho da linhagem sacerdotal. Aí, vamos ver o versículo 63. Olha, o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Então, nós vemos aqui o Zorobabel, que era o governador, tentando resolver essa questão, tá? Decretando, ajuizando uma solução aqui para esse problema dos sacerdotes sem comprovação, tá? Qual que era a solução, então? A solução era, fiquem tranquilos, voltem lá para Judá, que aí um sacerdote vai usar o Urim e o Tumim, que eu pesquisei sobre isso, meus irmãos, e eram como se fossem pedras que tiravam sorte. Mas não qualquer pedras e não qualquer sorte, eram pedras que revelariam a vontade de Deus. Tá? Então, o próprio Deus iria dizer, não, esse aqui pode ser sacerdote, realmente, pelo Urim e pelo Tumim. Meus irmãos, era comum no Israel antigo usarem de sortes, tá? Então, digamos assim, não se sabia qual era a vontade de Deus para determinada coisa, usava então esse Urim e Tumim para tirar sortes, para estabelecer a vontade, para adivinharem a vontade de Deus. Nós não fazemos isso mais hoje, certo? Não tiramos mais sortes. Vamos lá, está uma reunião difícil lá na SAF, ninguém quer ser a presidente da SAF, nunca aconteceu isso. Ninguém quer ser. Então vamos pegar um dado, o pastor vai ungir o dado, dá um nome lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ungir. Tá, tirou lá, a Neia, irmã Neia, você então. Não se faz mais isso, certo? Não se faz mais isso. Eu estava pesquisando, a última vez que isso foi usado na Bíblia, que tem registro na Bíblia, a última menção sobre o discernimento da vontade de Deus através da sorte, foi a escolha de Matias para ser o 12º apóstolo. Então, se os irmãos forem lá em Atos 1, 26, os irmãos vão ver que
Matias foi escolhido através de sortes. Os irmãos lá da igreja primitiva estavam, né, num contexto trancados, certo? Eles não havia ainda o Pentecostes, não tinha havido ainda o Pentecostes, eles estavam trancados. Aí Pedro disse: olha, para ter o Pentecostes lá, eles tiveram uma fala lá que, assim, precisamos ter o 12º apóstolo. Quem que vai ser? Então, eles, através de certos requisitos, chegaram ao nome de Matias e de um outro irmão, que agora eu não lembro, mas foi Matias e um outro, que tinham lá as características para ser esse apóstolo. E aí eles tiraram sorte e Matias foi o escolhido. Tá? Bem, depois veio o Pentecostes e esta prática aí de tirar sortes foi abolida. Tá? E, bem, meus irmãos, nós temos então o Espírito Santo guiando as nossas decisões. Tá? Nós não precisamos mais de sortes. Tá? Não precisamos mais tirar sortes para saber a vontade de Deus, para discernir a vontade de Deus. E caso nós tomemos alguma decisão que não é da vontade de Deus, nós temos fé que Deus vai nos corrigir, que Deus vai demonstrar a sua vontade ao longo do processo, ao longo da situação. Então nós cremos que se eu estou aqui dando aula, foi da vontade de Deus que eu estivesse. Certo? Se não é da vontade de Deus que eu esteja aqui dando aula, alguma coisa vai acontecer que eu vou ser retirado desse posto. Certo? Deus vai nos guiar, o Espírito vai nos guiar. Tá? Não precisa tirar sorte para saber quem vai ser o professor da escola dominical. Tá? Então, foi isso que eu pesquisei, porque chama a atenção, né? Até que se levantasse o sacerdote com Urim e Tumim. Bem, que seria isso? Né? Então, foi isso que eu pesquisei para saber. Vamos ver aqui, agora falhou aqui. Não está funcionando. Se der para passar o próximo. Então, vamos ver aqui, ó. Verso 64. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Afora, aqui ele vai dizer, afora, no versículo 65, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Meus irmãos, pode passar o próximo? Então, nesse comboio que está passando, então passou o sacerdote sem comprovação, que seria comprovado depois, agora estavam passando servos e servas estrangeiros. Ou seja, demonstra que os israelitas em território babilônico, alguns destes israelitas prosperaram, eram ricos, e tinham até servos e servas estrangeiros, que estavam voltando junto com seus, senhores ali. E não eram poucos, eram 7.337. E tinha ainda 200 cantores. Esses cantores eram cantores leigos, cantores assim, meu filho vai casar, precisa ter um cantor lá que vai cantar uma música. Não era um cantor. Então, veja, a pessoa é tão rica que tinha até cantores nos seus servos, tá? Esse cara não trabalhava muito, só trabalhava no dia lá que tinha alguma festinha para ele cantar. Ou quando o senhor sentava lá no final do dia, toca aí um violão para mim. Daí ia lá a pessoa. Mas não era, digamos assim, religioso, esses cantores, eram pessoas estrangeiras. Meus irmãos, ali nos 60 versículos, agora chega, ele lista os animais.
certo? Versículos 66 e 67. Então, os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. Meus irmãos, não eram muitos animais se for comparado com os 42 mil que estavam voltando, tá? Então, assim, cavalos e mulas eram usados para transporte. Então, somente cavalos e mulas, então, olha, 730 cavalos e mulos 200. Então, só 1.000 pessoas, desses 42 mil que estavam voltando, só 1.000 que vieram em cima de um cavalinho. Os outros 41 mil veio a pé mesmo, andando, certo? Até 1.500 quilômetros. Agora, para o transporte de utensílios e tudo mais, que eles estavam vindo de Malicu, eles estavam andando 1.500 quilômetros, não iam voltar para a Babilônia, eles precisavam trazer tudo o que eles tinham. Aí eram usados os camelos e os jumentos, tá? Aí os jumentos tinham um pouco mais, tinham 6.000. Mas esses jumentos deviam estar bastante cheios de coisa. Olha ali, versículos 68 e 70. Ofertas e chegada. Então, meus irmãos, nós não sabemos, não há informação aqui sobre como foi essa viagem. O que aconteceu? Deve ter acontecido muitas coisas. A gente pode perguntar lá para o Esas, lá para quem viajou lá na Glória, como é que foi essa viagem de 1.500, tudo que aconteceu, apareceu um leão, apareceu não sei o quê, tá? Como é que foi essa viagem? Não há. Então há o registro deles saindo e agora eles já chegaram, tá? Andaram 1.500 quilômetros. E chegaram felizes, meus irmãos. A viagem foi boa. Deus cuidou deles nessa viagem, tá? Deus foi gentil com eles, deu graça a eles, porque eles chegaram lá no versículo 68, veja, alguns dos cabeças de família, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 71.000 daricos, e em prata 5.000 arratéis, e 100 vestes sacerdotais. Então, veja, meus irmãos, eles chegaram animados, deram ofertas, ofertaram, vamos construir o templo, vamos dar ofertas. Os cabeças de família, essas pessoas que eram mais abastadas, que tinham servos, que tinham animais, elas chegaram lá e deram ofertas e vamos reconstruir o templo. Foi tudo bem na viagem, ou seja, eles não foram assaltados, não foram roubados, eles chegaram com seus bens, eles puderam ofertar e tudo mais. E para nós concluirmos essa nossa longa lista, olha ali no verso 70. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Então, todos chegaram bem, certo? Chegaram lá, os sacerdotes chegaram, os levitas chegaram, o pessoal do povo chegou, e todos os cantores, os porteiros, todos chegaram e foram para o seu lugar pré-determinado, para a sua cidade. Para onde que você vai? Você vai... Aquilo que nós falamos da aula passada, da ordem, tá? Da ordem, que esse povo, ele veio em ordem, exatamente reflete nesse versículo 70. Ou seja, cada um foi para o seu lugar pré-determinado, tá? Nós não temos agora mais muito tempo, mas para nós concluirmos, eu listei algumas aplicações que podem ser, digamos assim, tiradas dessas listas todas. Vamos somente ler algumas delas, tá? Não vou assim explicar com detalhes, já está no nosso horário, mas só para a gente listar aqui. Deus determina a história conforme a sua vontade. Ele faz sair, faz voltar, quem vai voltar. Homens são chamados para realizarem a vontade de Deus. Foram chamados para voltar, são os restantes 42 mil.
Deus ordena todas as coisas, dispondo cada qual em sua função. Nós vemos todas essas pessoas que estavam voltando, cada uma estava voltando conforme a sua função. Deus nos cuida e nos preserva em nossa jornada. Nós também, como o pastor menciona muito aqui na nossa igreja, nós somos peregrinos. E nós temos a certeza que Deus está nos cuidando nessa nossa jornada. O pecado faz com que nos afastemos das ordens de Deus, causando confusão dentro de seu povo. Meus irmãos, todos aqueles sacerdotes que não tinham a sua ascendência comprovada, aquelas pessoas que não tinham sua ascendência comprovada, isso foi fruto do pecado. Algum pecado elas cometeram, seus pais, seus familiares cometeram, para que ela perdesse o seu registro, para que ela não soubesse mais de qual família ela pertencia. Nosso pertencimento hoje à igreja não é mais determinado por ascendência. Eu não estou aqui porque meu bisavô era professor de escola dominical, certo? Nós todos somos pecadores, necessitados do sacrifício de Cristo e carentes do seu chamado e misericórdia, tá? Então, nós não precisamos hoje. É claro que você vir de uma família presbiteriana, uma família evangélica, isso é muito bom para a sua criação, para a sua... você teve uma família que cuidou de você, que foi muito zelosa pela sua educação e tudo mais. Nós reconhecemos isso, mas isso para você ser membro do corpo de Cristo, não é essa ascendência que vai valer, certo? Essa ascendência não quer dizer, certo? Nós podemos, eu posso ter sido, como fui, um pecador que me arrependi dos meus pecados, estou aqui hoje falando na escola bíblica dominical. Não é uma questão de ascendência, é uma questão de chamado, de misericórdia de Deus. Tá? Isso realmente mudou. O povo de Deus hoje, ele não necessita mais dessa ascendência, dessa comprovação de que é judeu, de uma determinada família e tudo mais. Então, ficamos por aqui, então, meus irmãos, muito obrigado.